Oi gente, nós vamos falar sobre saúde emocional e psicossomática. Tantas perguntas sobre ciclo menstrual, fertilidade, sobre sintomas que podem estar relacionados ao que você pensa e sente. Então nós pegamos as principais perguntas e eu pretendo abordar de uma forma simplificada com vocês aqui. Queremos fazer isso para que você aprenda a se cuidar melhor e a florescer. A conexão entre a saúde emocional e saúde ginecológica é completa, total e plena. Por quê? Porque nós somos seres integrais e a mulher é um ser que valoriza demais as emoções. Então você pode ver que qualquer questão que vá mexer lá no cérebro emocional vai atingir a glândula mãe e todas as cascatas hormonais. Como funciona isso? Nós temos uma tempestade elétrica, que são os nossos pensamentos. Eles vão ser filtrados no nosso sistema de crenças e vão chegar até a hipófise, que é a glândula mãe, que vai ser responsável por toda a cascata metabólica, toda a cascata imunológica e toda a cascata hormonal. Vai chegar somente com um sistema binário. Tá tudo bem? Vida, floresça, nutra-se. É isso que é a mensagem que a célula recebe. Ou então, tá tudo ruim, modo sobrevivência, cuidado, estamos sendo atacados, adrenalina 1000, prepare-se para matar ou morrer, ativação da adrenal e todo o ciclo do estresse. Então, qualquer coisa que aconteça na vida da mulher vai ter alguma repercussão, ou no ciclo menstrual, ou na gravidez, ou em toda a cascata hormonal e, na verdade, no organismo inteiro, como acabamos de falar. Então, o estresse emocional, ele é a ativação do que nós chamamos do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise ovariano. Ou seja, toda essa cascata hormonal a gente simplifica dizendo, passa pelo que nós pensamos e sentimos, passa pela glândula mãe, vai, lógico que tem a ver com a adrenal, que vai fazer a adrenalina e o cortisol, e vai acabar mexendo no ovário, que são os hormônios femininos. Então é muito comum a gente ver uma mulher receber a notícia que ficou desempregada hoje. Ela começa a sangrar fora do ciclo menstrual normal. Ou ela está grávida e é assaltada, ela recebe um impacto tão violento que toda essa cascata hormonal gigante de adrenalina e cortisol vão interferir, vão fazer vasoconstrição, vão agir lá na gravidez e ela pode começar a ter risco de perda do neném ou até um aborto, né? Até se concretizar o aborto. Então, a mulher é inteira interconectada e as emoções têm tudo a ver com todas as glândulas que estão conectadas entre si. Então, existem fenômenos que nós chamamos feedbacks positivos ou feedbacks negativos. Dependendo do que você libera daqui, a glândula tireoide vai responder bem ou mal. Dependendo do que a tireoide fala, é o pâncreas que vai responder positivo ou negativamente. Dependendo de como o pâncreas age, vai conectar a adrenal, que vai ser estimulada ou silenciada. E isso está interconectado com o ovário. No homem também tem toda essa relação com os testículos, mas muito menor, porque o homem é um ser muito mais racional do que emocional. Geralmente são as mulheres que têm essa resposta assim à flor da pele. Sim, os traumas, o passado, as dores, as memórias, elas vão ativar o que nós chamamos vias neurais viciadas. Ou seja, é como se você tivesse um desktop da sua mente e só as janelas disponíveis que estão abertas são as das dores, dos traumas, das memórias desses problemões, as memórias desses problemas, os traumas, as dores que eles ocasionaram. O que acontece? No momento em que você abre essa janela do seu desktop, toda essa via da dor é ativada como se ela estivesse acontecendo agora. Então, o cérebro não sabe a diferença entre uma memória e um leão de verdade, um leão imaginário, uma foto de um leão. Ele ativa toda a adrenalina. Então, no momento em que você ativa essa memória cerebral, você automaticamente vai ativar essa cascata, você vai liberar adrenalina, você vai liberar cortisol, os ovários vão responder a isso e todo esse estresse, todo esse trauma
vai gerar essa química viciada que fica num círculo ali que não sai, que não melhora, a não ser que você intervenha. Essas intervenções, nós ajudamos muito as pessoas com essa linha integrativa, ou seja, quando é necessário a gente ativa as ferramentas da psicologia. Se elas precisarem de uma complementação, a gente vai indicar o neurofeedback, a gente vai indicar a hipnose terapêutica, a gente vai indicar tem uns cursos que eu preparei para a gente ativar os neurotransmissores do bem. Então tem o curso de neurotransmissores, tem o curso de meditação milenar. São propostas de autoconhecimento e autotransformação. É onde você conhece qual é o neurotransmissor que está no comando, você percebe isso e você coloca outro neurotransmissor para fazer esse balanço. Você ativa outro neurotransmissor. Por exemplo, você está com muita adrenalina, você vai ter que compensar com serotonina. E tem o curso de meditação milenar, onde você revê as suas crenças e você começa a declarar crenças benéficas e que não são essas crenças que vão no automático ativando essas vias viciadas. Então, dessa forma, você vai fazendo essa autotransformação e você vai melhorando de traumas do passado, de emoções tóxicas e de tudo aquilo que te fere, que te ofende e que te afunda. A TPM, ela tem vários fatores. Tem a ver com a questão emocional, sim. Tem a ver com a questão da saúde ovariana como um todo. Então, entra ali a nutrição ovariana, a oxigenação ovariana, como é que está a intoxicação ovariana. Quando a gente fala em termos emocionais, está relacionado à pergunta anterior. Então, nós temos todas aquelas ferramentas. Quando nós falamos em termos ovarianos, porque às vezes há muita dificuldade de produção da progesterona, os ovários estão intoxicados por uso crônico de medicamentos, por titânio presente nas pílulas anticoncepcionais que as pessoas estão usando por muito tempo, muito acima dos 10 anos que os ginecologistas anteriores do passado costumavam prescrever. A minha mãe é ginecologista e ela tem absoluto medo de prescrever por mais de 10 anos. Por quê? Porque sabe que isso intoxica o ovário e traz outras consequências também. A Febrasgo, só fechando parênteses, a Febrasgo teve que lançar uma nota explicando isso, que o uso crônico de anticoncepcionais, sim, vai mexer, vai agir na saúde ovariana e também aumenta o risco de câncer. Então, o que nós temos que saber? Quando nós estamos falando da saúde ovariana, nós temos que avaliar padrão de exercício físico para saber se esse órgão está oxigenado. Mínimo de 40 minutos de caminhada por dia, isso é básico, né? Nós temos que ver se tem saúde nutricional, se esse ovário recebe as sementes, as gorduras do bem, abacate, coco, castanhas, todos esses óleos do bem que vão alimentar e nutrir o ovário. E se esse ovário, ele tem as toxinas que nós mencionamos, ativando, melhorando a saúde ovariana, também a gente vai ver uma melhor saúde do ciclo, uma melhora importantíssima na TPM, não somente na abordagem terapêutica. Lógico, nós temos que indicar os remédios quando são necessários, mas se nós não formos na causa, esse problema vai continuar o resto da vida e vai piorar com os anos. Então, na visão integrativa, nós usamos essas outras ferramentas para trazer equilíbrio, para trazer saúde ovariana e para melhorar o aspecto não só do ciclo, mas de todo o eixo hormonal e metabólico da mulher. A meditação tem inúmeros estudos sobre a saúde em geral, sobre o bem-estar em geral. Ela mexe no sistema de crenças. Então, só tem duas coisas que a gente sabe que pode mudar o nosso sistema de crenças. A hipnose, e você tem que confiar muito em quem vai fazer, e a meditação. Quando você mexe na meditação, e esse é o meu doutorado em espiritualidade e saúde, você vai mexer no seu sistema de crenças. Então, nós vimos já automaticamente da nossa infância com o sistema de crenças pronto.
Por exemplo, se você foi criada com punição, com medo, com críticas constantes, com uma série de coisas que te fazem sentir insegura, vamos supor um acontecimento banal. Você bateu o carro e não aconteceu nada. Se o teu sistema de crenças ele é dessa forma que eu estava descrevendo agora, ele te faz sentir medo, culpa, e você ativa isso, então quando o acontecimento passa no cérebro emocional, a mensagem que a tua hipófise vai receber e todas as tuas células, portanto, vão receber olha, estamos sendo atacados, modo sobrevivência, tem algo extremamente ruim acontecendo aqui. E aí esse sistema de crenças vai gerar adrenalina em excesso, cortisol em excesso, você vai colocar lá no desktop do teu computador mental e vai ficar ligando o alarme inteiro, como é que eu fiz isso, como é que eu pude bater o carro, e olha o dano financeiro que vai me provocar, e olha que medo, olha onde que eu errei, eu sou culpada disso, que horror, e o mês inteiro o teu organismo vai sentir as consequências das tuas crenças em relação a bater o carro. Se você no mesmo dia bate o mesmo carro, tem os mesmos danos mínimos, não aconteceu nada demais, e você tem um sistema de crenças benéfico, porque você foi educado, amado, aceito, aprendeu a reconhecer o erro, a se arrepender, a encarar de frente a vida, a ver tudo de uma forma mais positiva. O que acontece? Você diz, graças a Deus, minha vida tá aqui, vou aprender a lição, eu vou ter que prestar mais atenção, eu vou ter que dirigir com mais cuidado, vão-se os anéis, mas ficam os dedos, eu corro atrás no dano financeiro depois, mas eu tô bem, tô grata por isso, tá tudo bem. Qual que é a mensagem que as tuas células recebem e toda a cascata hormonal, metabólica, o que acontece? Vida, pode se nutrir, tá tudo bem. Então, nesse sentido, muitas vezes as nossas crenças, elas são distorcidas, elas puxam a gente para baixo. A cultura latino-americana é muito baseada na murmuração, na reclamação, no sarcasmo, e isso nos puxa para baixo. Principalmente as mulheres que enfrentaram muitas vezes lares com extrema culpa, com medo e tudo mais. Então, o que nós temos que fazer? Sair desse ciclo e fazer ou essa hipnose terapêutica ou esse curso de meditação milenar. Nós temos tido muitos benefícios. Inicialmente nós fizemos só para a questão emocional, mas os benefícios têm abordado outras questões mais profundas, têm tido resultados até em exames laboratoriais a partir da meditação, e quanto mais nós estudamos essa questão do efeito da meditação na saúde e no bem-estar, mais a gente se surpreende. Tem estudos maravilhosos sobre a saúde cardíaca, a saúde neurológica, a saúde imunológica, a saúde hormonal, e tudo isso a gente pode atingir apenas com 12 minutos por dia. Se você quiser saber sobre isso, tem um curso de meditação milenar no site Lorena Velha. Para melhorar a saúde reprodutiva, para a gente otimizar uma gravidez em mulheres que estão tentando e não estão conseguindo, a gente tem vários passos a galgar antes de indicar propriamente ou a inseminação ou a fertilização in vitro ou ICSI. Como é que são esses passos? Nós temos que colocar a mulher no modo saúde. Nós temos que avaliar o espermograma do homem. Se ele estiver bem, tudo bem. Uma coisa que tem acontecido muito frequentemente é o número de espermatozoides reduzido, os móveis e os progressivos muito baixos. Isso tem muito a ver, na nossa visão integrativa, com excesso de radiação, com excesso de ondas eletromagnéticas de celulares, antenas, Wi-Fi, tudo isso. Então a gente já orienta o homem a se afastar das ondas eletromagnéticas em excesso, tirar o Wi-Fi do quarto, tirar o celular do bolso, usar certas proteções, certos selos para esse excesso de ondas, e a gente vai avaliar metabolicamente a parte da glicemia, a parte do colesterol, a parte da testosterona hormonal e tudo mais. A gente vai fazer isso também com a mulher,
e colocar, né, metabolicamente, a gente vai fazer todos aqueles exames clínicos, exames laboratoriais, estereoscopiografia, isso é básico. Mas nós vamos ver na abordagem integrativa, nós vamos ver a parte da oxigenação, do pH, nós vamos ver a parte da nutrição ovariana, nós vamos ver o estoque hormonal que essa pessoa tem. E conforme for, nós vamos modular todas essas questões metabólicas para que entre no mais próximo possível da fisiologia e a gente possa ter ciclos saudáveis, óvulos saudáveis e bebês saudáveis. E aqui é muito importante a gente mexer na epigenética no sentido de desintoxicar para diminuir as chances de mutações, diminuir as chances de meioses alteradas, de mitoses alteradas, e isso ajuda muito, mexendo naquilo que está acima da genética, que são hábitos de vida, que são toxinas, que são até palavras que você profere, são ondas eletromagnéticas em geral. Então, fazendo isso na abordagem integrativa, a gente aumenta as chances de gravidez antes de ter que chegar nos passos da fertilização. Quando a pessoa tem um desequilíbrio hormonal, a gente pensa em repor o hormônio que está faltando, né? Então, normalmente o primeiro hormônio que decresce na vida adulta, quando já há uma queda das funções hormonais, é a progesterona. Então, se a gente quer otimizar isso a curto prazo, a gente vai fazer essa modulação hormonal. Mas muitas vezes, na abordagem integrativa, nós restauramos essa saúde ovariana como nós estamos explicando algumas perguntas atrás, que é verificando a fisiologia, colocando o ovário em modo saúde. É isso que a abordagem da ortomolecular faz. Orto quer dizer direito, molecular, molécula. Então a gente vai as condições para a molécula trabalhar direito: oxigênio, nutrição, suplementos. Muitas vezes se tem uma deficiência grande, por exemplo, o ovário, para ele trabalhar com os hormônios, ele tem que ter um tronco hormonal que é o colesterol. E às vezes esse colesterol ele está falhando. Nós temos que verificar isso e colocar os níveis de gordura adequada para que o organismo consiga fazer isso. Outras vezes a deficiência de vitaminas, por exemplo, o ácido fólico, ele é a vitamina B9, ele protege de mutação genética, ele protege o DNA, ele ajuda os espermatozoides, ele ajuda o óvulo. Então nós temos que suplementar a B9. Dependendo do nível de deficiência, só via oral. Às vezes a gente tem que partir já para uma reposição, como a gente faz com ferro para anemia, o B9 para deficiência de ácido fólico na veia. E assim a gente vai adequando o que a pessoa precisa para otimizar. E para a síndrome do ovário policístico, nós temos uma parceria enorme com esses nutricionistas funcionais, a nossa nutricionista maravilhosa, no sentido assim, de em 3 meses colocar essa camada de gordura que se forma ao redor do ovário por uma dieta inadequada, a gente vê que ao sair essa gordura que impede uma ovulação, então na nossa mentalidade, na visão integrativa, a síndrome do ovário policístico, ela não é uma doença, ela é uma proteção do organismo como consequência a um excesso de carboidrato, excesso de calorias, uma dieta que não está muito balanceada. Então, em geral, quando as pessoas se abrem para isso e entendem que é uma síndrome nutricional e não tanto hormonal, não vai ser controlada com pílula ou com outras medicações, o que nós fazemos? A Nutri ensina a pessoa a se equilibrar e vai sendo consumida essa camada de gordura que dificulta a ovulação, e é por isso que o ovário vai se enchendo de folículos e ele não consegue soltar o óvulo. Então, ao gastar essa camada de gordura e, portanto, de todo o organismo, a pessoa tem um processo de reeducação alimentar e de emagrecimento saudável, aí o ovário não tem essa camisa de força que o prende. E a ovulação pode ser natural e perfeita. Então, a média é de 3 a 6 meses, essa síndrome simplesmente desaparece ao fazer uma bela reeducação alimentar.
Há casos em que precisamos prescrever inositol, glifage, outras medicações quando a síndrome ela é muito exacerbada, já tem pilificação aumentada, às vezes temos que corrigir os hormônios, tem uma obesidade muito grande no abdômen, tem formação de estrias e tem a anovulação completa. Aí nós temos que entrar já na linha medicamentosa. Mas como tem um espectro, né, de manifestações dessa síndrome, às vezes é só uma ovulação dificultada, uma falha hormonal e um ovário inchado, crescido, que a gente consegue até ver na ultrassonografia uma camada um pouquinho mais espessa de gordura ao redor do ovário. Nesses casos especificamente, a nutrição tira de letra. Uau, alimentação e saúde reprodutiva está extremamente ligada. Eu acho que já de alguma forma respondi isso ao longo das perguntas anteriores, mas resumindo, você tem que ter um colesterol pelo menos 150 e no máximo 200 para ter a raiz hormonal. Você tem que dar nutrição desse ovário, que engloba, né, gorduras do bem, sementes como semente de girassol, semente de linhaça, semente de abóbora, chia, que vão nutrir esse ovário. Castanhas tem que ser cruas, gordura do bem como o coco, o abacate, todas essas gorduras são benéficas para a saúde ovariana. Você tem que promover a desintoxicação, ver o que é tóxico, como o talco, como vários tipos de medicações, como vários tipos de produtos de limpeza, metais pesados acumulados no solo. Então, promover jejum intermitente, a iontoforese, que muita gente já está fazendo na visão integrativa para otimizar a limpeza das vias metabólicas. E aí a gente vai otimizando a função desse ovário. E a nutrição é muito importante nisso tudo. A gente trabalha com muita parceria com os nutricionistas, principalmente os nutricionistas funcionais. Tem tudo a ver, tem impacto, e a gente vira e mexe, tem que chorar junto com o paciente, segurar na mão, entender onde que está a causa. Às vezes soluciona aqui, às vezes tem que ir para psicóloga, às vezes tem que ir para outros caminhos. Estou me lembrando de uma paciente que ainda não nasceu o bebê, mas ela está com 36, 37 semanas, tá tudo super bem. Essa paciente chegou com 2 abortos anteriores e com infecção de urina no primeiro trimestre. Era a terceira infecção que ela tratava e chegou chorando, dizendo que os outros 2 bebês anteriores ela tinha perdido por infecção. Ela estava com muito medo, não queria tomar de novo antibiótico, mas sabia que deveria. Tinha ido para uma médica que falou, olha, se você não tomar antibiótico, você perde o neném. E ela, sabendo que esse antibiótico nesse nível ia ser tóxico, né, para o primeiro trimestre, e ela chegou assim aos prantos, né, indicada por alguém para ouvir essa visão integrativa. E aí eu expliquei para ela, olha, em primeiro lugar a gente tem que tirar o medo. Porque o medo faz a vasoconstrição. A vasoconstrição nada mais significa que vasos sanguíneos apertados. Onde tem vasos sanguíneos apertados, a nutrição não consegue passar, o oxigênio não consegue passar, então toda a nutrição do bebê é comprometida e o útero em si vai contrair e o risco de não chegar nada através, seja do córeo ou da placenta para o bebê, é gigante. E o aborto vai provavelmente acontecer. O que nós falamos? Vai fortalecer a sua espiritualidade, vai melhorar as suas emoções. Se quiser, faça o curso de neurotransmissores ou curso de meditação, mas no mínimo, abrace seu marido longamente, 40 segundos por vez, 3 vezes por dia como remédio. E você vai fazer as suas orações, se conectar com a fonte para descansar. Essa gravidez vai evoluir muito bem, porque tem tudo para isso, se você tirar o medo do seu coração. Ela simplesmente entendeu o recado, não foi nem a psicóloga, ela, não me lembro se ela fez ou não fez os cursos, mas quando ela já voltou no retorno, ela estava sorridente
e ela disse que estava absolutamente em paz, tinha entendido a lição, tinha incorporado os ensinamentos e ela estava fazendo o abraço 3 vezes por dia, que era o melhor remédio da vida. É a ocitocina, gente. Ocitocina dá segurança, sensação de pertencimento, bem-estar, e basta você abraçar, né? 40 segundos cada vez, pelo menos 3 vezes por dia, religiosamente. É poder de remédio, né? Quem não pode abraçar, a gente indica sim ocitocina nasal, indica outras formas. Isso é muito antigo, né? Na minha mãe, com 50 anos de formada, ela fala que ela prescrevia demais. Por que caiu em desuso? Porque outras medicações começaram a ser vendidas. Mas é uma coisa benéfica e extremamente fácil de você aplicar se você tiver quem abraçar. Informações como essas estão lá no curso de neurotransmissores e se você quiser ir mais a fundo no de meditação.